Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui para a continuação de princípios orçamentários. Demorei um pouquinho aí para gravar, né? Uma rotina muito corrida, muito doida, mas estou aqui com vocês para nós entrarmos agora em especificação, exclusividade, não afetação das receitas e proibição de estorno. Então, desses 4 aqui, 3 são retirados da Constituição Federal e apenas um que a gente extrai lá da Lei 4320, que é o primeiro, o princípio da especificação, tá? Então vamos começar por ele. O princípio da especificação, ele é retirado da Lei 4.320 de 64, da Lei 4.320 de 64, e ele diz para nós, né, que a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Gente, a própria lei, ela faz referência a uma exceção específica, que é aqui o artigo 20, parágrafo único, tá? Mas nós temos esta outra exceção que está no Decreto-Lei 200 de 67, aqui no artigo 91. Então vamos por partes, né? O princípio da especificação, ele também é chamado de princípio da discriminação ou da especialização. Então podem vir esses 3 nomes lá na hora da sua prova, tá? O que você tem que pensar? Existe uma necessidade, uma exigência aqui de que as dotações sejam discriminadas na lei orçamentária anual. Isso aqui é para facilitar o controle que o Poder Legislativo vai realizar, né, ao final lá do exercício financeiro e também durante o exercício, e também o controle social. Então eu não posso ter aquelas ações guarda-chuvas, né? Aquelas ações genéricas, dotações ali genéricas dentro da LOA, porque se eu tivesse apenas dotações genéricas, nós não conseguiríamos fazer um controle real de onde o valor foi aplicado, tá? Então por isso que a gente tem que ter uma especificação, no mínimo por elementos, de acordo com a Lei 4.320, ok? Maravilha. Temos então 2 exceções aqui que vêm em prova. Você precisa levar que os programas especiais de trabalho e a reserva de contingência são dotações globais que vêm na lei orçamentária anual e, portanto, são exceções ao princípio da especificação. O programa especial de trabalho, ele vai ser um tipo de despesa classificado como despesa de capital e investimento dentro da Lei 4.320. Então você precisa saber, né, que essa exceção específica, que é esse programa especial de trabalho, por algum motivo ele não consegue ser executado como as demais despesas, e exatamente por isso ele precisa vir de uma forma global ali, com uma dotação global, tá? Ele, portanto, é considerado como uma despesa de capital e investimento. Então, havendo essa cobrança na sua prova, você diz que sim, esse tipo de despesa é uma exceção ao princípio da especificação. Outra exceção está lá no Decreto-Lei 200, que é a reserva de contingência. No artigo 91, nós temos essa previsão de que, sob a denominação da reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais. O que é a reserva de contingência, pessoal? Nada mais, nada menos que uma poupancinha, né? Então você pode decorar aí dessa forma. A reserva de contingência é uma poupancinha para atender ali situações imprevistas, situações urgentes que demandam uma ação imediata e que demandam recursos públicos. Então você tem que já ter uma reserva de contingência, esse que é o nome dela, né? E é exatamente para atender ali situações de contingência, passivos contingentes, que surgem durante o exercício financeiro e você precisa resolver, tá? Então, esta poupancinha, ela não é destinada a nada, por isso que ela vem por meio de uma dotação global, beleza?
Na doutrina, pessoal, nós temos como exemplo de programa especial de trabalho aqueles programas que estão ligados ali à área de segurança, de inteligência, de defesa, né? Por exemplo, o programa de proteção à testemunha é um programa que não pode vir todo especificado, discriminado, porque você colocaria as testemunhas ali em risco, né? Então, você faz uma dotação global. Programas que estão atrelados ali a despesas, na verdade, que estão atreladas a investigações policiais, né? Alguma ação secreta ali da polícia, do departamento de inteligência também, a gente enquadraria aqui como programa especial de trabalho, tá? Pode vir algum outro exemplo na sua prova, se a banca trabalhar com esse contexto, né, de programa especial de trabalho que não pode se subordinar às regras normais de aplicação da despesa, isso você coloca como exceção ao princípio da especificação. Beleza? Maravilha, gente. Passando para frente, exclusividade. Muitas pessoas confundem a especificação com a exclusividade. A gente não pode confundir isso, tá? Então, exclusividade, nós temos lá na Constituição Federal de 88, não extraímos da Lei 4320, e ela diz que a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, a ideia deste princípio é: a Lei Orçamentária Anual, ela é uma lei de natureza financeira. Eu só posso ter receitas e despesas dentro dela. Eu não posso ter ali criação de fundos públicos, criação de carreiras de um determinado poder, órgão, entidade, enfim. Não posso ter aumento salarial, né, feito pela lei orçamentária, né, obviamente. O aumento salarial, ele pode estar previsto na LOA em decorrência de uma outra lei que o criou, né? Você vai espelhar o que a outra lei criou, mas não a lei criadora do aumento ser a lei orçamentária, tá? Isso não pode. Então, a lei orçamentária anual, ela não vai criar estas situações, né? Trabalhar com estas outras matérias que não tenham relação com previsão de receita e fixação de despesa. Mas a própria Constituição, ela faz uma ressalva, e essa ressalva, ela já estava prevista no texto da Lei 4320. A Lei 4320 de 64 já permitia que a LOA trouxesse isso aqui, né? A autorização para abrir créditos suplementares e para contratar operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. O que você precisa ter em mente é que, nesse caso dessa ressalva, a exceção, ela não é a abertura do crédito suplementar em si dentro da LOA. Não é a operação de crédito em si dentro da LOA. O que a LOA pode conter é a autorização para que isso aconteça, né? Então, muitas pessoas estão estudando AFO, quando elas começam a estudar o orçamento, direito financeiro, enfim, elas aprendem que a antecipação de receita é uma modalidade de operação de crédito que nós consideramos como uma receita extra-orçamentária. Se ela é uma receita extra-orçamentária, como pode, então, a LOA conter uma autorização ou conter ela, né? Aí, o que acontece? Os alunos, e isso é uma dúvida que eu sempre recebo, né? Volta e meia eu tenho essa pergunta nas minhas redes sociais. Os alunos perguntando, mas professora, como que pode a LOA conter a ARO se a ARO é receita extra, né? Como que isso é uma exceção ao princípio? Não faz sentido. E eu falo assim, faz sentido por quê? Porque não é a ARO que está dentro da LOA. A ARO é uma receita extra-orçamentária e a LOA contém uma autorização para que a ARO seja realizada. Então, eu, LOA, autorizo que faça operação de crédito normal, de longo prazo, e operação de crédito por antecipação de receita nos limites tais, nos termos tais, cumprindo os requisitos tais, né? Porque para a gente fazer operações de crédito, pessoal, nós temos que ter autorização em lei, né? E a própria LOA já pode trazer essa autorização, mas é a mera autorização que nós temos aqui, tanto para a operação de crédito quanto para o crédito suplementar. E outra pegadinha que você pode ter em prova. Toma muito cuidado. Se a banca falar para você que a LOA pode conter autorização para abertura de créditos
especiais, errado. Extraordinários, muito mais errado ainda, porque o extraordinário nem de autorização ele não precisa, né? Ele é um crédito adicional que é aberto sem autorização. E se ela colocar para você crédito adicional, que é o nosso gênero, isso vai estar errado também. Por que vai estar errado? Porque dentro do crédito adicional eu tenho 3 espécies: suplementar, extraordinário e especial. Então, se eu digo que a LOA pode conter autorização para abrir crédito adicional, eu estou colocando ali dentro as três espécies, né, desse crédito, e isso é mentira. Nós só podemos ter autorização para abrir créditos suplementares. Beleza, gente? Maravilha. Então, essas são as únicas exceções ao princípio da exclusividade. Vem muito em prova. Esse aqui é um dos princípios que mais cai em prova, tá? Ele cai assim em todas as bancas, todo o tempo, né? Isso aqui sempre cai, beleza? Princípio da não afetação da receita de impostos. Ele pode vir com esse nome, não afetação da receita de impostos, ou não afetação das receitas, tá? Mas o que você precisa entender é que ele só se aplica à receita de imposto. Isso aqui é bastante importante, tá? Nós vamos até resolver uma questão depois que eu vou fazer uma ressalva nisso que eu acabei de falar, mas é só para uma banca específica, então vamos manter aqui esse entendimento. Vinculação da receita de impostos, isso é vedado. Então a regra é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Contudo, nós temos as exceções. Qual é a lógica, o porquê, o motivo desse princípio existir? O motivo é o seguinte: a maior parte das nossas receitas públicas, elas têm uma destinação vinculada. Então, inclusive as tributárias, né? Então, taxas têm destinação vinculada, contribuições têm destinação vinculada. E você tem ali a receita de impostos, né? Que é uma receita que o constituinte decidiu deixar livre para ser aplicada conforme decisão do governante eleito. Então, para ele ter uma margem ali de discricionariedade, né, de trabalhar com o dinheiro aplicando no plano de governo dele. Ele foi eleito por conta de um programa de governo e ele precisa botar isso em prática. Então, os impostos, em regra, você tem ali aquela receita livre. Contudo, o próprio constituinte já pensou: eu não vou deixar totalmente livre, porque o ser humano é o ser humano, né? Então, se o ser humano é o ser humano, ele vai fazer ali alguma cagada. Então, se eu deixar completamente livre, muitas áreas sensíveis aqui não serão atendidas. Então, eu, constituinte, já vou deixar algumas áreas que serão vinculadas a essa receita de impostos. Então, nós temos a regra, que é a vedação desta vinculação de receita de impostos, e nós temos as exceções. As exceções, elas estão aqui, ó, no inciso 4 e no parágrafo 4º do artigo 67. Temos outras exceções que estão perdidas no texto da Constituição e que nunca caem em prova. O que cai em prova, à torto e à direito, é isso aqui, tá? É isso aqui que você vai encontrar na sua prova. Inciso 4 e parágrafo 4º. Então, nesse cenário, o que você precisa levar, né? Quais são as exceções ao princípio da não afetação da receita de impostos? Você vai anotar aí para mim que a primeira exceção é a repartição constitucional dos impostos. E aqui pode vir lá para você fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, fundo de participação das regiões norte, nordeste, centro-oeste, né? Essa repartição constitucional, obviamente, terá impostos vinculados a elas, né? A ela. 2. Ações e serviços públicos de saúde vão ter vinculação de receita de impostos. Manutenção e desenvolvimento do ensino vão ter vinculação de receita de impostos. Atividades de administração tributária. Isso aqui, pessoal, está atrelado aos fiscos, né? Então, fisco federal, Receita Federal, às secretarias de fazenda dos estados, né? Aos fiscos municipais, em que nós temos ali toda a estrutura trabalhando no sentido de arrecadar, de inscrever dívida ativa. Então, essa atividade de administração tributária, ela pode ter a receita de impostos vinculada a ela para financiar essa atividade. Por quê?
Porque a gente vai arrecadar ainda mais se eu tiver uma estrutura que saiba arrecadar. Então, essa que seria a ideia aqui, tá? 5. Prestação de garantia à operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Aqui, a Constituição ela é claríssima. Ela não fala que é qualquer operação de crédito. Nós podemos fazer esta garantia, vincular a receita de impostos para prestar uma garantia à operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. É a nossa única possibilidade aqui, beleza? Se vem a banca e diz que é operação de crédito, ponto, vai estar errado. Porque aqui tem que ser a por aro, por antecipação. Toma cuidado com isso. E a última exceção, né, que cai muito em prova também, é aqui, é feita pelos entes subnacionais. Então, você coloca aí, garantia ou contra-garantia à União e pagamento de débitos à União. Então, aqui, estados, Distrito Federal e municípios, eles devem valores à União, né? Estados, Distrito Federal e municípios devem valores à União ou querem prestar uma garantia, uma contra-garantia à União em algum contrato ali específico, podem sim vincular receita de impostos para este fim aqui do item 6, tá? Isso tá ali no parágrafo 4º, ó, tá aqui, beleza? Aqui, pessoal, toma cuidado. Com relação a esse item 6, a União, os estados, DF e os municípios, eles podem vincular receita de impostos próprios para isso ou receita de impostos compartilhados. Então, receberam impostos ali, né? Receberam valores por conta da repartição dos impostos, pode haver a vinculação para a União também para este fim ali que está no inciso 6, tá bom? Maravilha, então. Que mais que a gente tem aqui? Finalizamos ali a parte de não vinculação da receita de impostos. Proibição do estorno. Pessoal, para a gente finalizar com os nossos princípios de hoje, né? O princípio da proibição do estorno é bem simples, bem tranquilo. Ele veda a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Transposição, pessoal, isso aqui a gente tem na doutrina e no MCASP também, seria essa transferência de recursos entre programas. Remanejamento seria entre órgãos. E transferência seria entre categorias econômicas, tá? Então, aqui não podemos, né, ter uma lei que é aprovada, uma lei orçamentária anual que é aprovada lá pelo Poder Legislativo, retorna para o Executivo e o Executivo, durante a execução ali do exercício financeiro, começa a mexer em tudo que foi aprovado. Então, ele transpõe, remaneja, transfere, joga uma receita, transforma uma despesa que era corrente em capital, joga uma despesa, né, uma ação ali de um programa de saúde, joga todo o recurso para um programa de publicidade, de educação, sei lá, né, muda tudo. Veja, se o Executivo pudesse fazer isso sem autorização, de nada adiantaria haver a discussão, estudo e aprovação pelo Poder Legislativo. Por quê? Porque se o Executivo pudesse fazer isso, então, né, que nem fosse lá, demorasse aquele tempo, porque daí ele faz tudo sozinho. Então, não precisava desse crivo do Legislativo, já que o Executivo vai resolver tudo ali por si mesmo, né? Então, a ideia é essa, para respeitar o que o Legislativo discutiu, emendou, estudou e aprovou, não podemos ter esta lei orçamentária que volta para o Executivo e o Executivo mexer nela como se nada tivesse acontecido, né? Então, se ele quiser transpor, remanejar ou transferir, isso tem que ter autorização do Poder Legislativo, beleza? Mas nós temos uma exceção. Parágrafo 5º do artigo 167 da Constituição. Você vai anotar aí para mim.
a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação para atender aos objetivos ligados, né, a essas três áreas, a esses programas aqui de ciência, tecnologia e inovação, podem ser feitas por um mero ato do Poder Executivo. Aqui a gente não precisa de autorização legislativa nesse cenário de ciência, tecnologia e inovação. 99% das questões está na exceção. Então, você tem que levar para sua prova que sim, para transpor, remanejar e transferir nas áreas de ciência, tecnologia e inovação para atender aos objetivos afetos a estas áreas, não preciso de autorização, faço isso por um mero ato, né, um mero decreto ali do Poder Executivo. Isso aqui é para evitar burocracia nessas áreas aqui sensíveis de pesquisa, de estudos, né, que necessitam muitas vezes de recurso de forma rápida e não há como a gente esperar uma análise do legislativo para isso, beleza? Então, nessas três áreas a gente pode ter isso aqui, ok? Maravilha! Vamos então resolver questõezinhas para ver como que isso aí é cobrado em prova. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Pegar minha canetinha. Número 1, o princípio da especialização ou discriminação, que informa os orçamentos públicos, predica, letra A, que as receitas devem ser discriminadas por fonte, sendo vedada a aplicação de receitas correntes em despesas de capital, salvo quando houver excesso de arrecadação suficiente para caracterizar o superávit financeiro. Não, o princípio da especificação, especialização ou discriminação, ele está atrelado à despesa, tá? A despesa ser discriminada ali no mínimo por elementos de acordo com a Lei 4.320. Então, não é a receita que tem que ser discriminada por fonte e eu posso ter, né, não é vedada a aplicação de receita corrente em despesa de capital. Isso pode acontecer, nós também temos receita de capital que pode ser aplicada em despesa corrente, né, a gente pode fazer uma aplicação cruzada, por exemplo, não existe uma vedação nesse sentido, então ali por isso que eu risco isso, tá? Letra B, que a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos, admitindo-se, contudo, dotações globais classificadas como despesas de capital para custear programas especiais de trabalho. Sim, tanto para custear programa especial de trabalho, que é considerado uma despesa de capital investimento, quanto para reserva de contingência. A banca FCC, ela ama o princípio da especificação. Assim, é direto. Você vai perceber que se você quer treinar princípio da especificação, você pega a questão dela. Ela ama as exceções, ela ama a regra, sempre tem. É concurso de TRT, concurso de Cefaz, concurso de TJ, né? O que ela fizer, você vai ter ali princípio da especificação. C, a obrigatoriedade de indicação da fonte específica e individualizada das dotações consignadas na LOA. Não, eu não tenho obrigatoriedade de indicação da fonte específica para as dotações. Eu tenho que discriminar as dotações, salvo quando se tratar de despesa obrigatória. Não. D, que todas as receitas previstas e as despesas consignadas ou autorizadas na LOA devem estar discriminadas por categoria econômica na LDO. Não. Primeiro, a gente não vai fazer a discriminação por categoria econômica na LDO. Isso aqui acontece na Lei Orçamentária Anual, né? As classificações a gente vê na LOA, a gente não vê na LDO. E não é por categoria econômica. A ideia é que a despesa tem que ser discriminada, no mínimo, por elementos. Letra E, que apenas as despesas relativas a projetos ou programas previstos no PPA devem ser discriminadas por elementos? Não. Sendo as demais discriminadas, no mínimo, por categoria econômica? Não. Aqui é por elementos. Temos um ponto, né, que você também pode levar para a sua prova. Deixa eu colocar aqui já. Na Lei 4.320, então na Lei 4.320, a discriminação da despesa, no mínimo, por
elementos. Lá na nossa classificação por natureza da despesa, então vou colocar aqui portaria 163 da SOF, que faz a classificação por natureza da despesa e da natureza da receita, né? Nós teremos lá que a discriminação vai até a modalidade de aplicação. E aqui a gente tem uma situação, né? Lá na classificação por natureza da despesa, você tem a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade de aplicação, o elemento e o desdobramento para a identificação das peculiaridades daquele elemento, né, daquela despesa. O que acontece? Na classificação por natureza, ele pede para vir necessariamente até aqui, ó. Então, ele não pede para vir no elemento. Mas isso acontece por quê? Porque lá em 64, o que era elemento é muito parecido com o que é hoje o nosso grupo de natureza de despesa. Então, meio que ficou elas por elas, entendeu? Mas você precisa levar para sua prova esses dois entendimentos. Por quê? Porque de acordo com a lei vem isso aqui, né? Classificar no mínimo por elementos. De acordo com a classificação por natureza da despesa, que decorre da portaria da SOF-STN, que é uma portaria conjunta, nós temos que a classificação, a discriminação da despesa vem até a modalidade de aplicação. Então, tome esse cuidado na hora da sua prova, para não fazer essa confusão, beleza? Veja que aqui a gente teve a cobrança, ó, far-se-á no mínimo por elementos. Então, ele cobrou a Lei 4320, ok? Maravilha. 2. De acordo com o princípio orçamentário da especificação, também chamado de princípio da discriminação, todas as despesas devem ser detalhadas no orçamento para garantir transparência e controle da execução orçamentária. No entanto, a legislação admite exceções a esse princípio. Com base no exposto, avalie se essas exceções ao princípio da especificação incluem. Bom, você já sabe que as exceções são o programa especial de trabalho e a reserva de contingência. Então, aqui eu tenho a reserva de contingência, é exceção, transferência tributária não é exceção e despesa com manutenção do ensino fundamental não é exceção. Então, apenas, gabarito, letra A. 3. Em razão do princípio da exclusividade, é vedada a inclusão de dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa na LOA, tal como a autorização para abertura de créditos suplementares. Pessoal, é vedada a inclusão de dispositivo estranho, tal como, aí aqui ele está dando um exemplo do dispositivo estranho, ó, tal como a autorização para abertura de crédito suplementar. Errado, porque isso aqui não é um dispositivo estranho vedado. A autorização para abertura de crédito suplementar é uma exceção que a gente tem, assim como a autorização para contratar a operação de crédito, tá? 4. O dispositivo constitucional que reflete o princípio da exclusividade contém ressalva que autoriza a LOA a conter autorização prévia para abertura de créditos suplementares e para contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita nos termos da lei. Então vamos lá. Ele contém essa ressalva que autoriza a LOA a conter autorização prévia para abrir crédito suplementar e para contratar a operação de crédito, inclusive por aro? Com certeza, gabarito correto. 5. O chefe do Poder Executivo incluiu no projeto de LOA de determinado exercício a criação de um fundo público para a promoção de tecnologia agropecuária e ambiental em uma comunidade indígena, investimento cuja execução duraria por volta de 3 anos. Durante a análise na comissão específica do Congresso Nacional, foi incluída uma emenda de remanejamento de dotação orçamentária para esse novo fundo, de recursos que originalmente seriam destinados à educação e a seus profissionais. Considerando a situação hipotética, julgue o item que se segue. O projeto de LOA pode incluir dispositivo para a criação de fundo público, desde que justificado pelo Executivo, conforme determina a Constituição. Não.
Não pode incluir, porque isso aqui é matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. Não existe essa possibilidade de justificar, né, para fins de criação desse fundo. Então, tem que cair lá no artigo 65, parágrafo 8º, por isso que essa aqui está errada. 6. Os princípios orçamentários servem de norte para a elaboração, blá blá blá. Entretanto, existem exceções a esses princípios que não se consideram como violações, mas sim adaptações para atender a situações legais específicas. A repartição do produto da arrecadação dos impostos aos fundos de participação dos estados é um exemplo de exceção ao princípio orçamentário da não vinculação da receita de impostos. Letra B de bola, o nosso gabarito. 7. Assinale a opção em que é apresentado o princípio orçamentário, segundo o qual nenhuma parcela da receita pode ser reservada ou comprometida para atender a determinados gastos, a fim de oferecer ao administrador público elevada flexibilidade na alocação de recursos. Pessoal, Banca Sebrasp faz muito isso. Ela não diz que esse princípio só se aplica à receita de impostos. Ela traz ali esse texto dizendo: nenhuma parcela da receita poderá ser afetada ou comprometida. Isso aqui a gente tira da doutrina, isso aqui a gente tira do início da explicação do princípio lá do site da Câmara dos Deputados, ainda que logo após o ponto final venha a continuação do texto dizendo: este princípio só se aplica aos impostos. Dane-se, a banca não tá nem aí, então ela apega-se a esses trechos específicos, né? Mesmo que aqui a gente, olhando para isso, a gente fale, não, mas isso aqui tá errado, né? Porque como que pode? Não é nenhuma parcela da receita total, é a parcela da receita de impostos. Mas a Banca Sebrasp tem feito muito isso, muito mesmo, então vocês têm que ficar atentos para esse tipo de cobrança, beleza? Nesse caso, quando trabalhar com parcelas da receita que não podem ser vinculadas ou comprometidas para atender um objetivo específico, você já acende a luz do princípio da não afetação, não vinculação da receita de impostos, ok? Maravilha! 8. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem autorização legislativa prévia, são vedados em função do princípio orçamentário do não estorno. Então pode vir proibição ao estorno ou princípio do não estorno, aquela movimentação dos recursos sem autorização legal, tá? Então isso aqui não pode acontecer, lembrando que nós temos a exceção para ciência, tecnologia e inovação, que pode ser feita, né, a transposição, o remanejamento e a transferência por um mero ato do executivo. E só para a gente fechar essa aula, eu quero que você anote para mim, no princípio da exclusividade, ele vai evitar, né, por que ele existe? Por que existe essa regra aqui, que eu esqueci de falar no momento oportuno? Ele vai evitar os orçamentos rabilongos, as caudas orçamentárias. Isso, volta e meia, vem em prova, né, esse contexto aqui do porquê que ele existe. Então, você pode anotar aí, né, que ele quer evitar as caudas orçamentárias e os orçamentos rabilongos. Isso aqui, pessoal, orçamento rabilongo, cauda orçamentária, é aquele orçamento que ele traz a receita e a despesa e aí ele tem uma cauda atrás dele, vindo junto assim com ele, cheio de matéria que não tem nada a ver com receita e despesa. Então ele vem arrastando aquela cauda, aquele rabo ali atrás dele, com um monte de matéria que não tem relação nenhuma, tá? Criação da carreira, aumento salarial, criação de fundo público, criação de tributo, tudo que não tem relação com a previsão de receita e a fixação de despesa. Então a gente quer evitar isso, quer barrar isso, né? Como a gente tem cobrança desses termos, caudas orçamentárias e os orçamentos rabilongos, é interessante que você leve também para sua prova, tá bom? Então é isso, falamos aqui sobre mais esses princípios. No próximo vídeo eu vou fazer a parte 3, né, para ficar em 3 vídeos um pouco menores, para ficar mais fácil de assistir.
Eu vou trabalhar com alguns outros princípios também que são importantes, princípio da publicidade, transparência, clareza, são princípios ali que são atrelados e muitas vezes causam confusão, né? E vou trazer mais alguns princípios também, equilíbrio e acho que orçamento impositivo, que eu quero falar com vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Me deu um negocinho aqui na garganta, espero que vocês tenham aproveitado e estou à disposição nas redes sociais e aqui também no canal do YouTube para sanar eventuais dúvidas, tá bom, gente? Até o nosso próximo vídeo, um beijo, até!